Olá, minha Desanete. Investimentos e meio ambiente. Papel do licenciamento nos Estados Unidos e no Brasil, né? Olha, o Brasil se tornou o quarto principal destino de investimentos privados em 2019, ainda em ritmo de recuperação e de limpeza após esses 30 anos de corrupção. Pela sua dimensão territorial e o potencial econômico, além da imensa base de recursos naturais em um planeta com cada vez mais gente e mais dinheiro, nosso país deveria ser, sem sombra de dúvida, o principal foco dos investidores. Por que isso não acontece? Por que a gente tem uma base enorme de recurso natural e ninguém quer investir aqui? Sem dúvida, a legislação ambiental mais restritiva do planeta é o principal entrave. E o licenciamento ambiental, um instrumento mais pernicioso nessa relação com os investidores. Tá? O país que tem a pior distribuição de renda do mundo tem também a legislação ambiental mais restritiva. E se a gente somar a isso a manipulação sistemática dos dados do Inventário Nacional de Gás de Efeito Estufa, uma mentira contada por uma equipe que tem suas raízes na corrupção dos governos anteriores e que está sendo negligenciada pelo governo atual, tá? Por isso que esse artigo aqui está sendo enviado para a Casa Civil, para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação e para o Ministério do Meio Ambiente, mais uma vez, para que esses organismos atentem sobremaneira sobre os dados manipulados, chamem os responsáveis para responder e façam um ajuste de 180 graus nas políticas de combate às mudanças climáticas brasileiras, que podem gerar créditos de carbono para financiar o nosso desenvolvimento sustentável, claro, depois que forem licenciadas as atividades. Essa ligação que existe entre o inventário e a legislação ambiental precisa ser atentada para os senhores, tá? Ministério do Meio Ambiente, por favor, Ministério da Ciência e Tecnologia, é daí que está saindo a mentira. E a Casa Civil, por favor, a política brasileira de combate às mudanças climáticas é mentira, tá? Bom, sobre o inventário de gás de efeito estufa, mais uma vez, ele teve e continua tendo os dados manipulados do setor de mudança de uso da terra e silvicultura, e agricultura, silvicultura e outros usos da terra. Eles são manipulados, tá? Excluem a produção e consumo de madeira do Brasil como forma de conseguir superestimar a contribuição desse setor na geração de emissões. Se a contabilização da produção e de consumo de madeira, que já está prevista pelo IPCC desde 1996, for feita, o Brasil vai se tornar negativo em termos de emissões, ou seja, é um país que sequestra e estoca carbono de atmosfera, né, em sua madeira industrial e para energia. Isso muda completamente os resultados do inventário nacional, as metas brasileiras de redução e os objetivos que a política ambiental brasileira deve produzir. Percebam isso. A nossa ocupação territorial é sustentável por causa da nossa produção e consumo de madeira industrial para energia. Não existe a ocupação territorial que está causando destruição. Entendam isso. E esta imagem de um país destruidor vem do Inventário Nacional de Gás do Efeito Estufa. Eu tenho tentado falar isso, eu não sei por que vocês não entendem. Bom, com a evidência de que produção e consumo de madeira industrial e para energia são responsáveis por reverter o quadro de emissões no Brasil, fica também evidente que as estratégias nacionais devem estar voltadas para desenvolver tecnologias e mercados para a biomassa nacional. Mais do que isso, esse resultado de verdade do Inventário Nacional de Gás de Efeito Estufa mostra claramente que a ocupação territorial no Brasil tem se dado, sim, de maneira sustentável, com a transferência de estoques de carbono de mudança de uso da terra sendo mais do que compensada pela produção e consumo de madeira industrial. As compensações ambientais, né, com essa evidência de que a ocupação territorial ocorre de maneira sustentável, as compensações ambientais não mais vão se voltar para a reserva ambiental, mas antes para fomentar a cadeia produtiva de madeira industrial e para energia. Vocês percebem a mudança de 180 graus? É para o outro lado que a gente tem que ir, a gente está indo para o lado errado, né? Bom, esse investimento na produção e consumo de madeira industrial e energia gera um ciclo virtuoso que vai fazer aumentar a inversão tecnológica no setor e elevar a produtividade.
fornecendo ainda mais biomassa para melhorar o desempenho ambiental da sociedade. E se a gente somar nisso a exportação extensiva e intensiva de madeira industrial e para energia, vai ainda beneficiar outros países que vão poder abrir mão de materiais com alta emissão associada e usar a biomassa brasileira. Tá? Nos Estados Unidos, o uso da madeira industrial para energia é incentivado com uma legislação ambiental que favorece a iniciativa privada e fortalece o consumo como motor da economia. As compensações ambientais nos Estados Unidos são privadas desde a década de 70. Né? Bancos de biodiversidade, bancos de mitigação, que nós já temos aqui no Brasil. A China e a Índia adotaram o mesmo modelo. E os 3 países são hoje os responsáveis pelo crescimento econômico do planeta. E os que mais atraem investimentos. Não há dúvida de que a legislação ambiental e o licenciamento estão na base da atratividade dos investidores. Antes de para destruir o meio ambiente, para evitar os excessos dos pseudos ambientalistas. Não passam de lobos vestidos de cordeiro. Por favor, vão ver o que o pessoal está fazendo com o setor LULUCF e a FULU no Brasil. Não é possível que vocês não tenham a capacidade mínima de, mesmo que não considerem o que eu estou falando verdade, abrir o olho. Abre o olho. O meio ambiente, o licenciamento ambiental nos Estados Unidos é automático, com compensação privada desde a década de 70. E ainda agora vai se tornar mais fácil, mais facilitado com a eliminação de procedimento que possa dar poder discricionário para o agente público. O poder discricionário dado para essas ONGs ambientalistas, agentes públicos corruptos e a mídia de esquerda, que trabalham em conjunto, jogou o Brasil no abismo da recessão, incentivando a criação de mais de 400 milhões de hectares de reserva ambiental no Brasil. As reservas ambientais no Brasil são hoje, no seu conjunto, os territórios mais pobres do planeta Terra. Mesmo as areias do deserto do Saara abrigam mais gente e geram mais renda do que as reservas ambientais no Brasil. Foram criadas pelos governos mais corruptos da história mundial. Aqui no Brasil, os maiores casos de corrupção do mundo, com o objetivo de atender as demandas do inventário nacional que foi manipulado para dar guarida a esse absurdo. Estes mesmos governos corruptos impuseram a legislação ambiental mais restritiva do mundo e criaram um balcão de negócio em Brasília para tratar do licenciamento. Foi isso. Com essas medidas, não surpreende que os casos das empreiteiras tenham sido multiplicados por todos os cantos do país. A Odebrecht apenas mostrou a cara do que a legislação ambiental brasileira faz, servindo para restringir mercado e distribuir dinheiro de corrupção. O licenciamento ambiental brasileiro é um instrumento de concentração de renda, um balcão de negócios que favorece a corrupção ao aumentar o poder discricionário dos agentes públicos. E está alicerçado em evidências de um inventário nacional de gases de efeito estufa manipulado. Nos EUA, nos Estados Unidos, o licenciamento favorece a iniciativa privada nas medidas compensatórias. No Brasil, é um sistema de corrupção, um instrumento de corrupção sistêmica. Por que a iniciativa privada não pode fazer compensação ambiental no Brasil? Por que ela tem que ser pública? Por que a negociação não ocorre diretamente entre os privados com regulamentação do governo? A resposta está na alta concentração de renda do país e no favorecimento aos amigos do rei. O novo licenciamento ambiental que vem por aí tem que ser descentralizado, com compensação privada, automático, evitando criminalização de atividade econômica que traz trabalho para a população, né? Sob a desculpa de um ambientalismo radical. Menos Brasília, mais Brasil, por favor. Mais uma vez, eu estou informando os órgãos públicos sobre os maus brasileiros envolvidos no inventário nacional de gases de efeito estufa do setor de uso da terra, mudança da terra, silvicultura, agricultura, silvicultura e outros usos da terra, que manipulam os dados, escondem a verdade da reocupação territorial sustentável do Brasil. Tá? A verdade do inventário nacional de gases de efeito estufa é que a ocupação territorial no Brasil deveria ser incentivada, com mecanismos e instrumentos que fortalecessem a produção e o consumo de madeira industrial e para energia. A mentira das reservas ambientais para conter aquecimento global é miserável na sua concepção e nos seus resultados. O Brasil vai atrair muito mais investimento quando se livrar dessa corrupção ambiental do inventário nacional de gases de efeito estufa.